Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui ler um versículo em Mateus, capítulo 5, e versículo 21 ao 22, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se cruelizar contra o seu irmão será réu de juízo. Então a gente vê aqui, pela palavra de Deus aqui, né, falando, Jesus falando, né, o Sermão da Montanha, e ele fala que ouviste que foi dito aos antigos, e eu, porém, vos digo. Quando ele fala isso, ele está se referindo ao Antigo e o Novo Testamento, né? Ele está se referindo à Antiga Aliança, ao Antigo Testamento, né? E está se referindo também ao Novo Testamento. Quando ele fala, eu, porém, vos digo, ele está se referindo a ele, ao que ele está falando sobre o Novo Testamento, a nova lei, né? A nova aliança. E aí, nesse momento, ele começa a mudar as leis, né? Ele começa a mudar. Quando ele fala, ouviste que foi dito aos antigos, ele está se referindo ao Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento falava. E eu, porém, vos digo o que eu estou falando. Então, ele estava se referindo ao primeiro, ao Antigo Testamento, segundo, a nova aliança, ao Novo Testamento. Então, aí começa a mudança da lei. Ele começa a falar sobre os homicídios. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas eu, porém, vos digo, aquele que se colorizar contra o seu irmão, aquele que ofendeu o seu irmão, já será réu de juízo. Então, no Antigo Testamento, tinha que se consumar o crime, né? Para ser considerado condenado pela lei. Então, mas no Novo Testamento, não precisava você matar a pessoa, bastava você inventar algo dela, alguma coisa assim, uma inimizade com ela. Isso já é o suficiente para você perder, vamos dizer assim, a salvação, para transgredir a lei. Não basta só matar uma pessoa, né? Pela lei dos homens, era igual a lei do Antigo Testamento. Tem que matar, né? Para consumir o corpo. Mas hoje tem lei que, se você, por exemplo, dizer que vai matar uma pessoa, você pode responder na delegacia e receber uma intimação para comparecer na delegacia. Qualquer coisa que acontecer com aquela pessoa, mesmo que não seja você, você será culpado de matar daquela pessoa, da morte dela, mesmo que você não tenha matado a pessoa. Mas só pelo caso de você falar que vai matar ela, você já está se condenando. Então vamos lá. Jesus, né? Ou Deus, eu, porém, vos digo. O que Jesus, Filho de Deus, queria ou falou ao povo, aos seus discípulos, né? Aos seus seguidores, é uma pergunta, né? O que ele quis dizer com isso? O que ele quis falar com ele? Que nem eu falei. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento e quando ele falava, eu, porém, vos digo, ele está se referindo ao Novo Testamento, aos Evangelhos, né? Ao que ele falou nos Evangelhos, né? Ele estava falando do Novo Testamento. João capítulo 1 e versículo 1. O verbo era Deus, né? E quem é uma pergunta, né? Quem é o verbo, né? Então ele falou lá, em João capítulo 1, se você ir lá ler, né? Eu não vou ler porque não, o vídeo não vai dar para fazer o vídeo. João capítulo 1, versículo 1. O verbo era Deus, né? Aí ele vai falar lá que o verbo era Deus, habitou no meio dos homens, aí ele vai falar um bocado de coisa lá. Então ele está se referindo a ele mesmo, ele é o Novo Testamento, né? Então, o que vale hoje não é o Antigo, é o Novo Testamento. Por que tem muitas pessoas que se confundem? Principalmente quando vai pregar, principalmente os pregadores, né? Principalmente os pregadores. Quem está na frente, pastores, quem está na frente de ministério, igrejas. Por que muitos dos ministérios são confundidos? Você não sabe ali quem é crente, quem não é, quem é de Deus, quem não é. Por quê? Porque eles confundem o Antigo com o Novo Testamento, né? Mistura tudo e aí vira aquela misturada toda, né? E aí ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe
de nada mais. Por quê? Porque confunde o Antigo Testamento e aí confunde a cabeça das pessoas também, né? Porque você está pregando, aí você tá usando uma pregação do Antigo Testamento, aí você não sabe, aí fala para aquelas pessoas acreditam porque você está falando, e aí, né, elas acabam fazendo aquilo que você falou. Então, a responsabilidade maior é principalmente de líder de igreja, de pastores de igreja, de ministério, de coisa, principalmente. A respeito disso, do Antigo e do Novo Testamento. Se você não entende o Antigo, vai entender o Novo, não vai. Então, vira uma misturada danada, aí, uma confusão. Então, era isso que Jesus estava falando, ele mudou as leis. Quando ele trouxe o Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles não se misturam, eles não se combinam. Apesar de Jesus ter falado que ele veio cumprir, ele cumpriu a lei, ele obedeceu a lei. A lei, ela foi até a morte de Jesus. A partir do momento que Jesus morreu, a lei não valeu mais. Por quê? Porque o testamento só vale quando a pessoa morre, né? Quando a pessoa morre é que o testamento vai valer. É que nem uma pessoa está viva, a pessoa está viva, aí ela vai lá no cartório e fala, eu quero passar uns bens para o meu filho, eu quero passar uns bens para empregado, eu quero passar uns bens para não sei quem. Tem mãe, tem pai que não quer deixar os bens para os filhos, ele vai lá no cartório e passa os bens para um empregado, para empregada. Já aconteceu isso. Para uma pessoa que nem é da família, vai lá e às vezes foi um parente distante e tudo, só porque não confia nos próprios filhos. Então, acaba fazendo um testamento em vida para deixar, no caso, quando morrer, deixar para alguém que a pessoa queira. Então, esse é um testamento. Então, o que Jesus fez foi isso. Então, a partir do momento que ele morreu, o Antigo Testamento não valeu mais. Ele valeu até o Novo, até a morte de Jesus. Então, até antes de Jesus morrer, ele ainda cumpria as coisas que tinha no Antigo Testamento, porque ele tinha que cumprir a lei, né? Ele não veio para coisar a lei, mas ele veio para cumprir ela. Só que ele modificou as leis, né? Nós lemos aqui em Mateus 5, 21 ou 22, ele disse que os antigos falou que não podia fazer isso. E ele, porém, vos digo que se fizer isso, já será réu de juízo. Então, ele modificou a lei. Você já viu um presidente, quando entra, não muda a lei? Quando entra, sempre está mudando a lei, não está? Sempre está mudando as leis. Então, era assim, mudou a lei. Então, vamos continuar aqui. E por isso que hoje, né, as igrejas, os crentes, os fiéis, estão perdidos. Estão perdidos. Por quê? Porque é uma pergunta, né? Por quê? Porque mistura, né? Mistura o Antigo com o Novo Testamento. E não é assim, né? E não é assim não, né? Não é bem assim. Então a gente vê que hoje é uma mistura tudo aí, não sabe né? Tem coisas que do Antigo Testamento que não serve para nós, até porque a lei ela foi para os judeus, né? Para o povo de Israel, que recebeu a lei através de Moisés lá no Monte Sinai. Essa história aí todo mundo conhece, até uma criança sabe. Então, que deu, e era só para o povo de Israel, né? As outras nações não tinham direito a essa lei, não tinha. Até mesmo o povo não tinha, porque naquela época não era igual hoje. E hoje o povo tem livre acesso para entrar na igreja a hora que quer. Naquela época não, era de ano em ano e só os sumos sacerdotes era que entrava no templo, no lugar santo, santíssimo. Então era só eles que entravam lá. O povo de Israel não entrava lá, eles ficavam do lado de fora da tenda, né? Naquela época era a tenda, depois teve o primeiro templo, o segundo templo, né? Através de Salomão, de construir o templo e tal. Então, mas o povo ficava do lado de fora, então só eles que entravam, que tinha a lei e tal, né? Que nem hoje todo mundo tem a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento, né? Hoje o pessoal tem o Antigo, a gente tem, né? Eu tenho aqui o Antigo Testamento, o Novo, a gente tem acesso, mas naquela época não tinha esses acessos, né? Não tinha esses acessos aí. E, vamos lá, o Antigo era uma coisa e o Novo é outra. Totalmente diferente. Então a gente vê que o Antigo era totalmente diferente do Novo, né? Se você ler o Antigo, você vai ver muitos crimes, homicídio, os homens de Deus matavam, fazia, acontecia. No Novo Testamento, não, é o contrário, eles que morreram
defendendo os evangelhos, defendendo Jesus, né? Eles que morreram como os apóstolos, eles morreram defendendo os coisas. Naquela época de Davi, de coisa, não, eles matavam os outros e faziam acontecer e não dava nada, né? Então, é totalmente diferente de hoje. Então, hoje muitos crentes, eu li aqui no Antigo Testamento que pode fazer isso, que pode matar um, se eu me defender, eu posso dar um tiro no outro, eu posso matar outro, que não tem problema nenhum, eu vou ser salvo do mesmo jeito. Confunde, né, o Antigo com o Novo Testamento. Então, se eu for seguir o Antigo Testamento, eu vou sair por aí matando gente, roubando, matando e pegando, porque o Antigo Testamento era assim, quando eles invadiam a terra de outras pessoas, o povo de Israel, eles tomavam o ouro, tomavam a prata, tomavam tudo lá. Então, se eu entrar na casa de um aí que não é porque ele não é crente, porque ele não é evangélico, e roubar as coisas dele, no outro dia eu vou preso. Então, é totalmente diferente, não é igual, não. Então, aí muitos crentes leem isso daí, esse Antigo Testamento, aí confunde a mente, aí tem crente perturbado, meio doido aí da cabeça, anda por aí pela rua Leléu, entendeu? Do juízo, falando sozinho, coisa, né? Por quê? Porque, entendeu? Não entendeu a palavra de Deus, não entendeu os evangelhos. Por isso que na época, quando eu aceitei Jesus, eles me orientavam, os pastores da época me orientavam a ler o Novo Testamento, começar pelo livro de Mateus, pelo livro de coisa. Eu sempre gostei de ler o Novo Testamento, né? Eu gosto do Antigo, tem muitas pregação boa, mas tem muitas coisas que não convém mais a mim, então eu não leio muito, não. Mas é o Novo Testamento. Então eu sempre me dediquei ao Novo Testamento, que é o que Jesus fala, os evangelhos, enfim, fala da morte, é muito bonito. Então eu gosto do Novo Testamento. O Antigo também, né, claro, mas não foi para mim, foi feito para o povo de Israel, quando eu te falei. Os gentios só tiveram essa chance aí através da morte de Jesus, que ele disse em João capítulo 3, versículo 16, ele disse que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pode ver que aí já é uma palavra mundial, né? Em Marcos 16:15 também diz, ide por todo o mundo, pregar o evangelho, Jesus falando, toda criatura que crê será salvo. Então, a gente vê que é uma palavra mundial, né? Então, no Antigo Testamento não tinha essa palavra mundial, né? Já Jesus, ele deixou bem claro que é para todos, né? O evangelho é para todos. Vamos ler mais aqui. O Antigo foi feito por povo de Israel, né? Foi feito por povo de Israel. Foi bom, mas para eles, né? Foi bom para eles. Então, o Antigo Testamento é bom, mas foi melhor para eles, porque eles viveram o Antigo Testamento, eles viram os milagres, eles viram coisa. Já o Novo Testamento, ele se refere muito a nós, os gentios, né? Mas foi bom. Eu gosto muito do Antigo Testamento, mas, assim, em termos de lei, de obedecer, eu sigo mais o Novo Testamento, porque tem o novo mandamento, tem as novas leis, então o Novo Testamento é uma nova lei, é uma nova aliança, é um novo, tipo um concerto, né, de Deus ali com o povo, tanto com o povo de Israel, como o gentio, como todo mundo, né, um tipo de para que todo mundo seja salvo, não só uma nação, não só um povo, né? Vamos ler mais aqui. Mas a salvação veio através de Jesus Cristo, né? Quando veio na terra, João 3,16, foi o que eu falei ainda agora, né? Outra coisa, a salvação foi para todos. Todos quem? Uma pergunta, né? É uma pergunta. Para quem? Para quem aceitou Jesus como seu Salvador, quem reconheceu ele como o Filho de Deus, quem reconhece. Então a salvação, o Novo Testamento é para todos. Todos aqueles que aceitaram Jesus, que crê nele como Salvador, que ele veio aqui na terra em forma de carne, de pessoa, ele habitou no meio dos homens, que nem de lá o verbo, né, que fala do verbo em João 1. Então foi isso que eu falei ainda agora. Então essa é a salvação para todos. E até os antigos foram salvos através de Jesus, porque os sacrifícios que eles faziam não eram
não perdoava os pecados, mas sim cobria. Eles só foram realmente perdoados de fato quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Aí todos os pecados do Antigo Testamento, das pessoas do Antigo, que faziam os sacrifícios, foram perdoados. Mas não foi perdoado porque eles faziam os sacrifícios, mas sim pela morte de Jesus Cristo, né? Porque o sacrifício não era perfeito, né? Não perdoava os pecados, né? Então, tal, tinha gente que fazia o sacrifício e chegava em casa e ia pecar de novo. Aí fala, por isso que era de ano em ano, porque tinha que ser renovado aquele perdão, porque a pessoa ia para casa e pecava de novo. Então, não, por isso que ele acabou aquele tipo de perdão ali, porque não estava fazendo efeito, não estava dando o efeito que era para fazer, né? Era para a pessoa fazer e não pecar mais, mas as pessoas faziam e pecavam de novo. Então, tinha que fazer de novo. Então, isso ficou, virou uma rotina. Já viu uma pessoa que vive na rotina? Então, a rotina dela todo dia é ir para o trabalho. Qual é a nossa rotina? Levantar de manhã cedo, ir para o trabalho, e essa é a rotina. Cuidar de família, de filho, enfim, vai. Essa é a rotina nossa. Então, virou rotina para eles, igual um dever de casa, igual uma tarefa de casa, igual um trabalho, né? Que todo dia você faz a mesma coisa. Então, virou uma rotina. Então, vamos ver aqui. Não tem como você ser salvo seguindo ou obedecendo o Antigo Testamento, né? Os sacrifícios que eles faziam foi o que eu acabei de falar. Não salvava, só cobria, né? Só cobriam os pecados deles, né? Só foram de fato perdoados através de Jesus Cristo na cruz, só através de Jesus na cruz. Então, depois que Jesus morreu, aí sim, aí o Novo Testamento começou a valer e o Antigo deixou de valer. Então, ali foi o fim do Antigo Testamento, na morte de Jesus, né? E foi o início do Novo Testamento. Ali, a partir daquele momento, o Novo Testamento começou a valer, né? Começou a valer de fato, né? Até então, Jesus só falava, mas ele deixou o testamento escrito, né? Aí, depois que ele morresse, o testamento ia valer. Então, é isso que Jesus queria falar para os discípulos. Ele deixou o testamento que na hora que ele morresse, o testamento ia valer. Aí foi Pedro se levantou e disse, não, senhor, nós não vamos deixar você ser preso. Aí Jesus mandou Pedro passar para trás, passa para trás de mim, Satanás, porque ele sabia que, né, que tinha que se cumprir, né? Por isso que ele veio ao mundo, para cumprir. Então, era isso que ele estava falando. Eu não vim para revogar o Antigo Testamento, eu não vim para acabar com ele, mas eu vim para cumprir. Então, o cumprimento é o Novo Testamento, é a nova aliança. Só passou a valer a partir de sua morte. O testamento só vale quando a pessoa morre. Por isso, Jesus tinha que morrer, né, para passar a valer o Novo Testamento. Então, ele tinha que morrer, o testamento começar a valer, né? E quando Jesus morreu, daquele dia em diante, o Novo Testamento passou a valer. Não foi quando Jesus nasceu, e sim quando ele morreu. Então, o testamento não começou a valer, o Novo Testamento, quando Jesus nasceu, através de Maria, né? Mas sim quando ele morreu na cruz do Calvário, né? Porque tem muitos crentes perturbados, porque não sabe discernir uma coisa da outra, distinguir, né, da outra, não sabe separar, né? Hebreus 12 fala da fé deles, do Antigo Testamento, né? Então, a gente vê lá em Hebreus 12 que fala muito dos antigos, que eles tinham muita fé, que eles eram muito, né? Então, o que foi tirado do Antigo Testamento foi a fé que eles tinham. A fé até hoje ela vale, foi a única coisa que não mudou do Antigo para o Novo Testamento, foi a fé. A fé dos antigos é igual, nós temos que ter a mesma fé deles, porque a fé deles era coisa fora do sério, eles tinham a fé de cair fogo do céu, de chover, de coisa, tinha muita fé, de abrir o mar, eles tinham fé disso e daquilo outro. Então essa é a fé que a gente tem que ter, enxergar além
da minha visão. Como, por exemplo, aqui eu estou vendo, eu estou dentro do carro aqui, eu estou vendo ali as paredes, estou vendo... Então, a fé da gente tem que ser além daquilo ali, a gente tem que crer nas coisas que está além dos nossos olhos, né? Então, essa é a fé que move montanha, né? Deixa eu ver aqui. Então, a gente vê aqui, porque tem muitos crentes, né, que nem eu falei, da fé deles do Antigo Testamento. Ó, era lei, tinha que ser seguida, era obrigatório ou morria quem não cumprisse. Então, no Antigo Testamento, quem não cumprisse a lei até morria. Como no caso de adultério, que as mulheres eram apedrejadas até a morte, tinha muitos casos de morte, né, que se não obedecesse ao Antigo Testamento. Hoje não, hoje a gente, quem quiser obedecer, obedece, não é obrigado. Mas naquela época era obrigado a obedecer ao Antigo Testamento. Quem era israelita, quem era judeu, quem era coisa, tinha que obedecer ao Antigo Testamento. Ou obedecia ou morria, como muitos morreram no deserto, né? Quando saiu do Egito, muitos que não quiseram obedecer a Moisés, a coisa, morreram no deserto. Então, para você obedecer, você tinha que obedecer, era obrigado. Era uma lei que era obrigada, o Antigo Testamento era obrigada, tão tal que morria, você não obedecer, você morria, como aconteceu com várias famílias de Israel que não obedeceram ao Antigo Testamento, morreram, porque não obedeceram. Mas o Novo Testamento não. Se você quiser obedecer, você obedece. Se você não quiser, você não obedece. Se você quiser desviar, pode desviar, né? Então, tal que a pessoa hoje se desvia e volta, se desvia e volta, vai sair da igreja, volta de novo, então. E é sempre bem recebido, né? Porque esse é o Novo Testamento. Então, se fosse na lei, já era. Não tinha acordo, não. A morria mesmo. Então, vamos lá. Já o Novo Testamento não é obrigatório, né? Não é obrigado. Mas é para todos, né? Que quer ir morar no céu. Mas é para todos que querem morar no céu. Não é obrigado. É a graça, né? Que nem falam, estamos na época da graça. Mas é para quem quer ir morar no céu. Se você quer morar no céu, reconhece Jesus como seu Salvador, aí você tem direito à salvação, né? Mas também não é obrigado, você não é obrigado. Ninguém pode obrigar você a ir para a igreja, ninguém pode obrigar você a ser evangélico, ninguém pode obrigar você a crer em Jesus. Você crê se quiser. Se não quiser, você não é obrigado. Eu não obrigo. Ninguém pode obrigar a sua família, os seus filhos, a seguir Jesus. Mas na época antiga, tinha que obedecer. Obedecia ou morria. Se você quiser ir, tem quem... Ó, se você quiser ir... Deixa eu ver aqui. Se você quiser ir, tem que obedecer. E é de graça. E é pela graça, né? Então é pela graça. Né? Se você quer ir, você vai. Se você não quiser, você não vai. No Antigo Testamento, tinha que pagar, né? Tinha que levar um animal, era um animal bem cuidado, o melhor, né? Não podia ser ferido ou machucado ou aleijado. Então, na época antiga, além de, se você não obedecesse, você morria, você tinha que pagar. Você tinha que pagar, tinha que levar animal, tinha que levar um animal, e não era o pior, tinha que ser o melhor. Você tinha que levar um animal bem cuidado, não era aquele... Tinha que levar o melhor que você tinha, né? Não podia ser aleijada. E hoje é de graça. Hoje você vai para a igreja, você, né? Ninguém obriga você a nada. A expressão, vamos ver aqui, a expressão eu, porém, vos digo, pode ser encontrada em diversas passagens de Mateus, principalmente no capítulo 5, que é conhecido como o Sermão da Montanha. Essa frase indica que Jesus está aprofundando ou alterando a interpretação de leis e tradições anteriores, né? Anteriores.
Então, aqui, a expressão que Jesus usou, que eu acabei de ler, né, quando a gente começou o vídeo, eu, porém, vos digo, que ele está falando do Novo Testamento, né, ele falou dos antigos, ele falando dos antigos, né, ouviste que foi dito pelos antigos, ele está se referindo ao Antigo Testamento, eu, porém, vos digo, quando ele fala essa palavra, a expressão eu, porém, vos digo, ele está se referindo à interpretação de leis e tradições anteriores, né, anteriores. Então, essa passagem, essa fala dele que ele falou no Sermão da Montanha, ele está aprofundando ou alterando as leis, né? As interpretações da lei. Então, ali ele estava mudando, né? Alterando. Ele estava aprofundando as leis e as tradições anteriores, né? Pode ver que toda vez ele confrontava os antigos, né? Dizendo, ouviste que foi dito aos antigos, ouviste que foi... Ele estava se referindo ao Antigo Testamento. E que ele era o Novo Testamento, ele é o Novo Testamento, então ele estava falando, deixando o Novo Testamento, né? Escrito por ele mesmo. Ele falava aos discípulos, né? Foi tão tal que ele mandou escrever, né? E deixou escrito o Novo Testamento, os 4 evangelhos, né? Que fala sobre as mudanças de lei, das leis, né? Da lei moral, da lei civil, todas as leis. Todas as leis. Oferecendo uma nova perspectiva e um padrão mais elevado para os seus discípulos. Então, aqui ele estava trazendo, além de ser uma nova lei, uma nova tradição, estava mudando ali as interpretações de leis e tradições anteriores, ele estava também oferecendo uma nova perspectiva de um padrão mais elevado para os seus seguidores, que somos nós, né? Que eram os discípulos da época também. Ou você queria, ou não, Jesus, ou você querendo, ou não, Jesus mudou as leis. Você goste ou não, aceite ou não ou não, elas foram mudadas pelo próprio Jesus, né? Então, você queira ou não, elas foram mudadas pelo próprio Jesus. Então, você vê que as leis foram mudadas pelo próprio Jesus. Então, quem mudou não fui eu, não foi os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus. Mas quem mudou a lei foi o próprio Jesus, né? Em Mateus 5:21 ao 48, você lá vai ler lá e você vai ler Jesus falando, eu porém vos digo, no versículo 21 ao 22, né? No 22 ele fala, eu porém vos digo. Então ele está se referindo ao Novo Testamento, que ele estava falando, eu porém vos digo. Ali ele está dando uma nova lei, um novo mandamento, uma nova lei, uma nova escritura por seus apóstolos, por seus discípulos e para o povo, por todo o povo. Que nem eu disse, hoje não é mais obrigatório, é para quem quer. E onde Jesus declara que a lei e os profetas foram cumpridos e transcedidos por ele, né? E transcedidos por ele. Então, ali Jesus está falando, onde Jesus declara, ele declara que a lei e os profetas foram cumpridos e transcedidos por ele. Então, coisado. Então, o antigo é bom, mas é muito bom, eu gosto muito, mas o novo o novo é a nossa cara, é o povo dele, é o povo de Deus, é o povo de Jesus. Então, quem quiser morar no céu tem que obedecer ao Novo Testamento, e não ao antigo. O antigo foi uma aliança que já passou, aquela época já foi, né? Então, quando eu vou pregar, eu procuro distinguir, separar uma coisa da outra, justamente para não confundir o povo, não trazer uma palavra contraditória e que vai deixar a pessoa confusa, né? Que nem eu vejo muito aí, muitos pregadores errando muito nisso daí, trazendo para o povo uma mensagem que não é para nós. Então,
Eu não faço isso, não. Antes de eu pregar qualquer palavra, eu procuro estudar bem, entender, para saber realmente o que aquilo quer dizer, o que quer falar. Porque depois que é falado, aí já era. Depois que você falou, e dali, hoje em dia, principalmente, porque é tudo gravado, né? Qualquer igreja que você vai, tem internet, tem Facebook, tem tudo lá gravando, tem câmera por todo lado, então tudo que você fala hoje vai ser coisado pro resto da vida, vai passar nas redes sociais aí toda vez, né? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, espero ter ajudado alguma coisa. Amém.